Olá, tudo bem? Eu sou o Leovando e estou aqui trazendo uma série de vídeos a respeito de como você pode organizar seu departamento de recursos humanos. E hoje a gente vai falar sobre a caixinha de sugestão de colaborador. Muitas empresas têm lá a sua caixinha de sugestões, reclamações, críticas, mas não tem um procedimento de como é desenvolvido isso, né? De como é analisado essa questão. Eu já criei um procedimento para que você possa avaliar melhor essa caixinha de sugestão, reclamações e ideias, né, dos colaboradores. O processo consistia no seguinte: a pessoa era disponibilizada uma caixinha, um formulário, então cada colaborador poderia chegar lá a qualquer tempo e escrever lá a sua sugestão, sua crítica, sua reclamação e depositar dentro dessa caixinha. Ele teria duas possibilidades. A primeira é ele colocar o nome dele certinho, a função, o que ele faz e tal. E a segunda como em anônimo. Se ele colocasse em anônimo, ele não receberia uma resposta. Se ele colocasse o nome, ele receberia uma resposta daquela sugestão, reclamação, crítica, seja lá o que for. Quem coleta isso dentro da caixinha de sugestão? O departamento de RH. Ele recebe essa ficha, ele protocola isso, coloca numa planilha, né? Ali é a descrição do que foi reclamado, do que foi falado e tal, separando a parte emocional da parte realmente da reclamação, ok? E ali o que ele fazia? Ele encaminharia aquilo para o departamento responsável. E o superior daquela pessoa, né, no caso, avaliaria aquela sugestão, reclamação, crítica, sugestão. No caso, a pessoa do departamento pessoal, ela simplesmente é o mobilizador, ela é que encaminha as reclamações, as sugestões, as ideias. Aí, por exemplo, o subordinado está reclamando do chefe, quem avalia é o superior do chefe. Então, a pessoa do RH tem que ter essa capacidade de distinguir realmente para onde é que ele vai mandar aquela cartinha de reclamação, sugestão, ideia. E o que acontece? Aí, digamos que seja uma sugestão de melhoria da equipe. Ela coloca na caixinha, o RH pega, protocola, anota lá a sugestão e manda para o responsável, o chefe daquele que mandou, colocou na caixinha, ok? Aí o que acontece? Ele vai avaliar se deve reunir a equipe ou não, se vai discutir em grupo ou não, e deve avaliar se é viável ou não a ideia, por exemplo. E tem que mandar uma resposta para o RH. Aí depois que ele executa, né, cria um plano de ação ou simplesmente fala que não é possível, se a pessoa realmente colocou o nome, é dada uma resposta. E se não colocou o nome, não tem como dar resposta. Se for uma ideia realmente interessante e for criar um plano de ação e for realmente aplicada aquela ideia da pessoa, aí é pedida autorização para a pessoa para que ela exponha, para que a empresa exponha aquilo no edital. E daí fica lá no edital que a pessoa deu a seguinte ideia e foi acatada a ideia e foi executada a ideia. Então esse é um processo simples que pode servir para muitas empresas aí que tem uma caixinha de sugestão e fica ali meio com medo do que os funcionários vão colocar lá. Não precisa ter medo, é simplesmente ser profissional e separar o que é emoção ou emocional do realmente efetivo, a reclamação efetiva. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa fica muito emocionada na hora de escrever, acaba falando mal e tal, mas é só separar isso bem e que você consegue ter uma boa resposta e consegue ter uma melhor satisfação, um melhor envolvimento da equipe na empresa, ok? Até a próxima!